A família tratava ela como um fardo inútil. Mas em 3 dias, um homem da montanha conseguiu o que todos diziam ser impossível. E quando a verdade apareceu, ninguém conseguiu acreditar. Isabela nunca foi considerada filha pelos Ramos. Era um problema que precisavam resolver. Espalharam por toda parte que ela era defeituosa, que o útero era terra seca, incapaz de gerar vida. Por isso entregaram ela por algumas moedas e promessas vazias a um homem que vivia como uma sombra nas encostas da serra. Ele não procurava esposa, só queria silenciar o eco que enchia a cabana vazia. Mas na solidão das alturas, onde o ar é mais puro e as feridas começam a cicatrizar, uma vida que todos julgavam impossível começou a florescer. Isabela sentia o peso dos olhares no pescoço como pedrinhas afiadas. Em Alvorada, as palavras tinham mais força que a verdade. E o que marcava a pele dela era justamente isso, palavras. Mulheres cochichavam no mercado enquanto compravam alho e cebola. Homens olhavam com pena quando ela passava em frente ao bar. E o pior, a própria mãe a castigava toda manhã com o silêncio amargo da decepção. Aos 22 anos, Isabela era a vergonha da família Ramos. A irmã mais velha, Catarina, tinha casado com o filho do dono da padaria. Já tinha 2 meninos fortes correndo pela praça, provas vivas do valor dela como mulher. Isabela, por outro lado, tinha sido casada por 3 anos com um homem de quem mal guardava lembranças. Um jovem fazendeiro que morreu de febre repentina antes de completar o 1º ano de casamento. Um ano em que o útero dela permaneceu tão seco e vazio quanto terra completamente rachada. Ser viúva já era desgraça. Ser viúva sem filhos era pior ainda. Uma maldição. O médico da cidade, um velho de mãos trêmulas e conhecimentos ultrapassados, examinou ela uma vez por insistência da mãe. Decretou com voz grave: tem mulher que simplesmente não nasceu para dar fruto. Essa frase virou o epitáfio da vida dela. O pai, Ricardo, homem fraco consumido por dívidas, não via nela uma filha. Via uma boca a mais para alimentar. Uma terra estéril ocupando espaço na casa modesta. A situação financeira da família ficou insustentável. A colheita de milho arruinou por causa de uma praga. E o agiota da cidade, um homem de sorriso torto chamado Ramiro, se recusou a estender os prazos. O desespero encheu o ar da casa. Denso e amargo como café sem açúcar. Numa noite de jantar silencioso e pesado, o pai tossiu e soltou a notícia como quem joga pedra no poço. Marco, o homem da montanha, fez uma proposta, disse sem ter coragem de olhar nos olhos dela. Precisa de uma mulher para cuidar da cabana e fazer companhia. Não exige filhos. Sabe da sua situação, como se ela fosse égua ou vaca. A mãe, Elódia, não mostrou reação nenhuma. Ele perdeu a esposa e o filho no parto há 5 anos. Não quer passar por isso de novo. É bom negócio. Ricardo vai perdoar a dívida das peles e ainda nos dá 2 cabras leiteiras. A voz da mãe era fria e prática, como se estivesse falando do preço dos grãos. Catarina, a irmã, olhou por cima do prato com um sorriso maldoso. Finalmente vai servir para alguma coisa, irmãzinha. Um eremita não vai ligar se você é seca por dentro. Lágrimas arderam nos olhos de Isabela, mas ela não deixou cair. Não ia dar esse gosto para eles. Vocês vão me trocar, murmurou numa voz que saiu estranha, quase de outra pessoa. E o que você esperava? Respondeu a mãe. Cuidamos de você, demos comida e teto. Já não é criança e não vai nos dar netos para continuar o nome da família. Pelo menos alivia o peso que carrega aqui e resolve nossos problemas. A palavra, peso, bateu no rosto dela como tapa. Isabela, a filha deles, a irmã. Mas pros olhos deles, apenas um incômodo. Um item defeituoso que agora virava mercadoria em troca de perdão de dívidas e 2 cabras leiteiras. No dia seguinte não houve abraços de despedida nem braços de consolo. Só uma trouxa pequena com 2 roupas gastas e uma colher de pau velha.
Marco, o homem da montanha, chegou pontualmente. Era mais imponente do que Isabela imaginou. Ombros largos e mãos enormes, duras como troncos, capazes de rachar lenha ao meio. O cabelo escuro era comprido e desgrenhado. A barba espessa cobria boa parte do rosto, mas não escondia a melancolia profunda dos olhos cinzentos. Uma cor que lembrava o céu antes da tempestade. Não sorriu, apenas acenou pro pai com um gesto seco, quase cerimonial. Por um instante, Isabela olhou nos olhos dele. Sem julgamento, mas também sem acolhimento. Era o olhar vazio de quem se acostumou com a solidão e já não espera mais nada da vida. O caminho até a montanha foi silencioso. Marco seguia na frente com passos decididos, carregando a trouxa dela como se não pesasse nada. Ela tropeçava atrás, entre raízes e pedras no caminho íngreme. O ar foi ficando cada vez mais frio e limpo, com cheiro de pinheiro e terra molhada. Pela primeira vez em anos, Isabela respirou fundo e sentiu o aperto no peito começar a se soltar. A cidade ficou para trás, uma mancha desfocada de telhados marrons no vale. Junto com ela, os olhares, os cochichos e o rótulo de estéril que a perseguia há tanto tempo. A cabana de Marco ficava numa clareira cercada por árvores enormes que pareciam tocar as nuvens. Era feita de troncos escuros e sólidos, com chaminé de pedra de onde não saía fumaça. Um lugar solitário, isolado do mundo, mas estranhamente pacífico. Agora essa é sua casa, disse Marco com voz rouca, enferrujada pelo desuso. Eram as primeiras palavras que ele dirigia a ela desde que saíram da cidade. Empurrou a porta e deixou ela entrar primeiro. O interior era simples e austero. Uma mesa grande de madeira no centro, duas cadeiras, a lareira enegrecida pelo tempo e uma cozinha pequena onde panelas de ferro pendiam. Tinha uma porta que provavelmente levava ao quarto. No ar pairava cheiro de madeira, fumaça antiga e solidão entranhada. Você vai dormir aqui, disse Marco apontando para um canto onde havia um colchão coberto com pele de urso. Eu durmo no quarto. Não vou te incomodar. Tem mantimentos estocados. As regras são claras, ajuda nas tarefas da casa, não sai da cabana sem avisar antes e não espera conversas que não quero ter. Tirou uma bolsa de couro do ombro e colocou na mesa. Virou e olhou para ela. Pela primeira vez os olhos cinzentos pareceram realmente vê-la. Sabe por que você está aqui? E eu sei por que aceitei. Não vamos fingir que isso é outra coisa. Eu precisava de alguém para quebrar o silêncio. Sua família precisava se livrar de você. Somos dois estranhos vivendo sob o mesmo teto. Nada mais. Disse isso, entrou no quarto e fechou a porta. Isabela ficou ali parada no meio da sala, ouvindo o eco das palavras dele que ainda flutuavam no ar. A frieza das frases machucou, mas de certa forma também libertou. Não havia ilusões, nem promessas que nunca seriam cumpridas. Ali naquela cabana ela não era a estéril. Era apenas uma mulher, uma estranha. E de alguma forma isso trouxe alívio. A primeira noite pareceu eterna. Deitada no canto, enrolada na pele grossa do urso, ela ouviu os sons da montanha. O pio distante de uma coruja, o sussurro do vento entre as árvores, o rangido ocasional da madeira da cabana. Do quarto de Marco não vinha som nenhum. Era como se uma presença invisível habitasse além daquela porta. Quando a luz fraca da manhã filtrou pela única janela, ela se levantou. Marco já estava acordado, sentado à mesa afiando uma faca comprida numa pedra. Não cumprimentou, apenas apontou com a cabeça para a lareira onde uma chaleira começava a apitar. Ela entendeu a mensagem, fez o café, cortou um pedaço de pão e queijo, e colocou na mesa. Comeram em silêncio, mas não era o mesmo silêncio da antiga casa dela, aquele cheio de julgamento e tensão. Era um silêncio pesado, sim, mas neutro. O silêncio da montanha. O silêncio de duas almas que pararam de esperar. Assim começou o primeiro dia. Isabela limpou cada canto da cabana com cuidado, organizou a despensa.
E quando foi pros fundos, descobriu uma pequena horta abandonada que pedia cuidados. Sem hesitar começou a arrancar o mato. Marco sumiu por horas longas, provavelmente caçando ou checando as armadilhas. Só voltou no fim da tarde com 2 coelhos presos no cinto. Com poucos gestos e quase nenhuma palavra, ele mostrou como limpar e preparar eles pro jantar. As mãos grandes se moviam com destreza surpreendente. Num momento os dedos dele se tocaram ao trocarem a faca. Um arrepio percorreu o corpo dela. Ele puxou a mão rápido, como se tivesse se queimado. Uma expressão contida apareceu no rosto. Naquela noite, algo começou a mudar despercebido. Enquanto mexia o ensopado, Isabela notou uma caixinha de madeira entalhada guardada numa prateleira alta, coberta de poeira grossa. A curiosidade falou mais alto. Subiu numa cadeira para alcançar. Não toca nisso. A voz de Marco, afiada como aço, cortou o murmúrio da cabana pelas costas dela. O susto fez ela perder o equilíbrio. Já ia cair quando 2 braços fortes envolveram a cintura, prensando ela firme contra o peito duro e quente. A respiração de Isabela travou. Sentiu o calor do corpo dele através da roupa, o ritmo decidido do coração batendo nas costas dela. A barba roçou a pele do pescoço. Áspera, mas estranhamente reconfortante. O cheiro dele era intenso. Uma mistura de pinheiro, couro e masculinidade. Por um instante ela esqueceu onde estava. Quem era? Eu disse para não tocar, repetiu, mas agora a voz estava baixa. Quase um sussurro prolongado no ouvido dela. As mãos não soltarão. Pelo contrário, os dedos apertaram mais. Isabela virou devagar para olhar nos olhos dele. Os rostos ficaram a poucos centímetros. Ela viu o sofrimento escondido naqueles olhos cinzentos. Uma dor antiga que apertou o peito dela. Desculpa, sussurrou. Apenas. Ele interrompeu, mantendo o olhar fixo no dela. Era da minha esposa. Helena gostava dessas coisas. Caixinhas pequenas, flores secas. Bobagens. Não são bobagens, respondeu Isabela com voz suave. São memórias. Marco olhou para ela surpreso com a coragem dela. Mas não havia raiva. Apenas assentiu devagar e se sentou à mesa, apoiando o rosto nas mãos. Pela primeira vez desde que o conheceu, ele parecia frágil. Esmagado por um passado que ainda pesava. Isabela se aproximou e sem pensar colocou a mão no ombro dele. No começo ele ficou tenso. Mas para surpresa dela, não afastou. Naquela noite ele falou mais que em todos os dias anteriores juntos. Contou sobre Helena, como o riso dela enchia a cabana. Como sonhavam com 3 filhos e uma vida feliz. Desabafou sobre o parto complicado, como tudo desmoronou em poucas horas levando Helena e o bebê que seria chamado Mateu. A voz dele tremeu, e junto com ela caiu a dureza. Isabela ouviu. Não como a mulher vendida, mas como alguém que conhece o vazio deixado pela perda irreparável. Naquela noite o muro invisível entre eles começou a desmoronar. No dia seguinte algo mudou. Marco continuava calado, mas os silêncios já não eram gelados. Havia uma presença compartilhada no ar. Um reconhecimento tácito. Enquanto juntavam lenha juntos, ele prestou mais atenção nela. Viu como o vento brincava com os fios soltos do cabelo castanho. Como a cor do rosto avivava com o esforço. Isabela, por sua vez, admirava a força dos braços dele rachando lenha. E como os olhos ganhavam brilho quando olhavam pro topo das montanhas. Aquela faísca de desejo que apareceu dias atrás agora queimava como brasa discreta mas constante. A tensão era visível no ar rarefeito das montanhas. No terceiro dia, com o som suave da chuva tamboritando no telhado criando atmosfera de abrigo e intimidade, essa tensão ficou insuportável. Sentavam em frente ao fogo. O ensopado fervia na lareira e as chamas pintavam os 2 rostos com tons de laranja. O silêncio continuava, mas os olhares se encontraram e duraram mais que deviam. Isabela, disse por fim.
E o jeito que o nome dela saiu daquela voz profunda fez um calafrio subir pelas costas. O coração dela bateu forte. Marco se levantou, caminhou até ela e se ajoelhou na frente da cadeira. Pegou as mãos dela entre as dele. As palmas eram ásperas, mas o toque surpreendentemente delicado. Não sou o homem certo para você, disse com voz carregada de emoção. Sou quebrado. Carrego fantasmas no peito. Eu também sou quebrada, Marco, respondeu baixinho. Todo mundo lá embaixo acha que não sirvo para nada. Que sou terra seca. Ela levantou uma das mãos e com as costas dos dedos acariciou o rosto dele. O olhar queimava profundo. Não vejo esterilidade nenhuma, murmurou com voz rouca mergulhada numa ternura inesperada. Vejo uma mulher incrível, forte, cujos olhos guardam mais histórias do que qualquer um já contou. A voz ficou embargada de emoção. Vejo lábios que pedem para ser beijados desde que te vi pela primeira vez. O coração de Isabela deu um salto. Ninguém nunca tinha dito nada assim para ela. Ninguém nunca olhou para ela como se fosse a mulher mais desejável do mundo. O que te impede? Perguntou com a própria voz sufocada por um desejo que até então não conhecia em si mesma. Medo, respondeu com honestidade. Medo de sentir de novo. Medo de estragar a única coisa boa que chegou nessa cabana depois de tantos anos. Isabela se inclinou para frente, encurtando o espaço entre eles. Às vezes, para curar uma ferida, a gente precisa arriscar abrir ela um pouco mais, sussurrou perto dos lábios dele. Foi o que ele precisava ouvir. O controle que mantinha com tanta rigidez desmoronou completamente. Os lábios encontraram os dela com urgência. Não com doçura. Era um beijo cheio de solidão acumulada, anos de silêncio, desejo cru e latejante. Facilmente levantou ela nos braços e levou pro quarto sem interromper o beijo. O cômodo era simples como o resto da cabana. Uma cama maciça de madeira. A deitou nas peles que cobriam os lençóis e ficou ali em cima, imponente e protetor. Isabela não sentiu medo. Pela primeira vez na vida ela sentiu desejo. Respeito. Tirou as roupas dela com pressa mas com reverência, como se tocasse algo sagrado. Como se cada curva fosse descoberta pela primeira vez. Os lábios seguiram o rastro das mãos, deixando o calor elétrico para trás. Você é linda, murmurou no pescoço dela. A respiração quente arrepiou a pele. Me diz que me quer, Isabela. Que isso aqui é tão real para você quanto é para mim. Eu te quero, Marco, disse com voz tremendo de emoção. Te quero aqui, agora. Não houve hesitação no que compartilharam. Apenas entrega física e emocional completa. Era como se os corpos e as almas tivessem esperado a vida inteira por aquele momento. Duas metades quebradas que finalmente se encaixaram. Foi união intensa, arrebatadora, que deixou os dois sem fôlego. Enquanto a cabana mergulhava na escuridão e a chuva lá fora embalava os movimentos deles com melodia suave. Durante a noite se amaram várias vezes com intensidade que curava, que dissolvia a dor do passado e os rótulos cruéis. Ele sussurrava palavras no ouvido dela, algumas ousadas, outras doces, que faziam ela corar e desejar ainda mais. Dizia como a pele era macia, como os lábios tinham gosto doce. Como era incrível tê-la ali inteira só para ele. Ela, por sua vez, soltou toda a vergonha. Retribuiu cada carícia com a própria paixão, descobrindo um lado sensual e vibrante em si mesma que nunca imaginou existir. Nos braços daquele homem rude da montanha, que antes parecia vazio, ela pela primeira vez se sentiu completamente viva e inteira. Quando dormiram, ficaram entrelaçados. As pernas misturadas. Isabela descansou no peito de Marco ouvindo o ritmo calmo do coração dele. O silêncio da cabana já não era vazio e frio. Agora era silêncio cheio de significados e promessas. Em apenas 3 dias a vida dela virou de cabeça para baixo. Chegou na montanha como moeda de troca, um peso rejeitado pela própria família. Mas agora sentia que finalmente tinha encontrado um lar. Não sabia o que o futuro guardava,
Mas ali, nos braços de Marco, protegida e amada, algo mais pulsava dentro dela. Uma vibração nova, um sussurro de algo que ansiava florescer. Uma esperança que ignorava a lógica, desafiava o passado e zombava das certezas. Era cedo demais para afirmar. Bom demais para ser verdade. Mas ali, deitada naquela cama, Isabela sentiu com convicção: algo extraordinário tinha acontecido. A semente do amor que agora desabrochava entre eles já tinha criado raízes muito mais profundas e literalmente do que qualquer um poderia imaginar. O homem da montanha que só queria calar a solidão e a mulher estéril tinham iniciado uma jornada que mudaria não só as vidas deles, mas a percepção de todos que um dia os julgaram. Porque a natureza tem seus próprios caminhos. E o amor, às vezes, é a força mais fértil de todas.